Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre os 4 maiores erros que estão arruinando a sua vida. Se você na verdade está sentindo que na verdade está faltando alguma coisa, sabe? Parece que toda vez que você avança na sua vida, tem algo te prendendo para o passado, ou mesmo uma crença limitante, é uma pessoa, aquela pessoa tóxica que não sai da sua vida, com certeza essa mensagem que a gente vai passar hoje para você vai fazer muito sentido e logicamente vai ajudar você, como eu sempre falo, né, como se fosse água, né? A água, ela é límpida, ela é cristalina, ela consegue ser permissível, né? Então ela consegue ser transparente em relação àquilo que você precisa. E quanto mais clareza você trouxer para sua vida, logicamente que você tem muito mais chances de ter resultado, sucesso, prosperidade, abundância financeira e assim por diante. Vamos lá. O primeiro maior erro que eu considero muito importante é não estabelecer metas claras e realistas, né? Marca essas duas palavrinhas claras, né? Como eu falei, até a metáfora da água. Então, algo que é fácil de visualizar, né? Então, se a gente pegar uma água suja, né? Você vai perceber isso. Talvez tenha um rio na sua cidade, ou mesmo no seu país, ou mesmo alguma coisa que ficou... Você fez uma comida lá e misturou óleo e ficou, nossa, bem gordura, né? Então, isso não é claro, né? E a mesma coisa em realista. Realista é o quê? Que você consegue traçar a meta, você vai obedecer essa meta e você vai chegar nessa meta realizada. Por isso que é tão importante. Na maior parte das vezes, o que acontece desse erro é sem metas não tem direção, né? Então é basicamente você é o capitão do seu navio. Se a gente pegar até uma metáfora do Jack Sparrow, aquele filme do Piratas do Caribe, onde é interpretado pelo Johnny Depp, o ator, basicamente ele usa uma bússola, né? Essa bússola, na verdade, vai aparecer em vários filmes e só ele, na verdade, consegue ler essa bússola, consegue direcionar para onde que por exemplo, o rumo do Pérola Negra, que basicamente é o navio dele, né? E a mesma coisa é em relação à sua vida. Se você não tiver essa bússola para onde você está mirando, apontando, não tem direção. Se não tem direção, então qualquer coisa serve, né? Até a história da Alice no País das Maravilhas também ressalta isso, do Carol, né? Então é muito importante, por exemplo, você traçar essas metas realistas. Inclusive tem podcast, tem vídeos aqui que a gente fala sobre as metas SMART. SMART tem a ver com específico, realista, né? A gente fala sobre mensurável, né? Que é o M, sobre atingível e sobre tempo. Você tem que ter essas 5 condições. Se você quiser procurar, tem vários vídeos na internet, mas a gente tem também podcasts e vídeos aqui. Você pode procurar no Google, no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Você vai achar o nosso podcast, o nosso vídeo falando sobre isso. Mas leia, assista, né? Pega um papel e caneta e traça essas metas ainda hoje, aproveitando essa mensagem que eu estou passando para você, tá bom? O segundo maior erro que, na verdade, pode estar arruinando a sua vida é procrastinar, né? Procrastinar, se você não tem familiaridade com a palavra, tem a ver com você empurrar com a barriga, né? Então, o verbo é procrastinar, que a gente chama. Procrastinar é adiar as coisas, né? Você sempre posterga, você empurra com a barriga, né? Alguns sinônimos de procrastinar. E procrastinar é basicamente você não usar no momento presente aquilo que você tem que realizar, então você vai jogar no momento futuro, por exemplo, um acontecimento, ou mesmo uma emoção elevada, e isso não acontece, ou seja, não repercute na sua vida. O que acontece na maior parte das pessoas? A gente te diz que 97% das pessoas do mundo elas procrastinam, porque elas não têm resultado, elas não fazem acontecer. Elas esperam alguém, elas ficam assistindo, por exemplo, a vitória dos outros. A gente vê, por exemplo, é como se fosse tanto filme Gladiador, né, que você vê aquelas pessoas no Coliseu, né, então gladiando entre si, então só assistindo, e até hoje assim, uma partida de futebol, umas Olimpíadas, todo mundo só está assistindo. E o que acontece na maior parte das vezes, isso é uma metáfora, né, logicamente que eu estou utilizando, mas você está o quê? Assistindo outras pessoas. Você pega, por exemplo, um outro smartphone, né, não está aqui comigo, eu estava procurando, mas imagina, você vai lá no Instagram, no Facebook, TikTok, ou qualquer YouTube, você vai em qualquer rede social, o site agora que está bombando, e basicamente as pessoas ficam assistindo umas às outras, ao invés de você criar o seu conteúdo, às vezes até você, por exemplo, fazer com que o seu trabalho seja mais reconhecido. Você não vê tantas pessoas, né, que têm esse tipo de trabalho, né, ou mesmo conseguem fazer isso com uma facilidade, porque elas começaram lá atrás, né, elas não começaram gravando ou mesmo conversando de um jeito fácil, né. Eu posso dizer, até pegando os meus vídeos lá, de 2010, né? É muito ruim, né? Eu não tinha facilidade com comunicação, eu era bastante tímido, bem introvertido. Mas ao longo desses anos, o que que acontece? Quanto mais você grava, mais você testa. Quanto mais você testa, mais você pode o que também aprender no processo. E aprendendo no processo, logicamente,
logicamente que você vira mestre disso. Tem até vários conceitos. Tem a University College of London, que fala que basicamente demanda 66 dias para você dominar um hábito, né? Ou mesmo tem também um outro que até tem no livro do Malcolm Gladwell, o Outliers, mas ele fala em outros livros também, das 10.000 horas. Para você virar mestre em alguma coisa, você tem que trabalhar 10.000 horas na mesma coisa. Então, algumas dicas aí para te ajudar, ó, a pipocar, até livros para te ajudar em relação a esse processo. Terceiro maior erro que você pode estar cometendo e está arruinando a sua vida é comparar. Comparar-se com os outros. Comparação nunca é saudável. Anota aí. Comparação nunca é saudável. A comparação, inclusive na psicologia, não faz sentido. Quando você começa a se comparar, né? Então o seu eu, você se compara com o outro. Então o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa é, ou mesmo o que a outra pessoa faz, né? Então essas três condições, como se fosse uma tríade, você logicamente deixa de ser você mesma, deixa de ser você mesmo. E nesse sentido, o que acontece na maior parte das vezes? As pessoas, elas não são felizes, elas não são prósperas, elas não alcançam aquilo que elas gostariam de alcançar e, logicamente, vivem uma vida, né, que a gente poderia dizer, com perdão das palavras, uma vida de merda, né? E aí, nesse caso, o que acontece na maior parte das vezes? Você não vive a vida que você deseja. Quando você olha na grama do vizinho e vê que ela é mais verde, logicamente, você não dá valor. Então, a gente pode dizer de gratidão, né? Fora isso, você é uma pessoa ingrata nesse caso, né? Você não dá valor, por exemplo, àquilo que você já tem. E às vezes, Diego, minha situação tá tão difícil que eu não vejo que eu tenho nada. Lógico que você tem. Você tá falando, então você tem o dom da comunicação, você pode falar, você tá falando que você não tem nada. Fora isso, você tem uma vida. Né? O que acontece na maior parte das pessoas, as pessoas elas não dão valor às pequenas coisas. Nós somos condicionados a isso. A matrix mental te condiciona que uma pessoa só é feliz com algo grande, né? Com uma mansão, com uma viagem pro exterior, para Dubai, eu vou pra Europa, eu vou gastar nas lojas, né? Tudo de grife, Gucci, Dolce & Gabbana, né? Zara e assim por diante. Mas não é assim. Inclusive, quando a gente pega biografias de grandes pessoas ao longo da história da humanidade, pessoas que foram e são líderes, serão líderes, ou mesmo pessoas que fizeram, colocaram a mensagem, né, construíram alguma coisa, e isso não só em relação a dinheiro, mas colocaram a mensagem delas, elas basicamente elas focaram naquilo que elas são boas, né? Então, por isso que deixa de lado a insegurança, às vezes até a baixa autoestima, que pode acontecer com você. Às vezes você tem uma baixa autoestima, então você pega a primeira pessoa que aparece na sua frente. Isso aconteceu ao longo da sua vida. Você volta agora, rememora lá na escola, no ginásio, né? Tem vários nomes, ensino fundamental, ensino médio, eu não sei qual que é o nome agora, mas tem o ensino, por exemplo, vai avançando, né? O colegial, você vai à universidade, faculdade, ou mesmo curso técnico, profissionalizante, ou mesmo algum curso EAD que você está fazendo na internet, um curso, qualquer um, né? O treinamento que você está fazendo na internet, e aí você começa sempre a comparar, mas ele conseguiu o resultado, ela conseguiu o resultado, eu não consegui, você tem o seu negócio, aí você compara com o seu concorrente, e nunca vai dar certo, ou seja, você tem que parar de comparar, não faz sentido, né? O quarto aspecto que eu quero falar, o quarto maior erro que está arruinando a sua vida é ter medo de falhar, né? Quando você coloca esse medo de falhar para trabalhar para você, ou seja, sempre na sua frente, como se fosse a carroça na frente dos bois, não vai dar certo. O medo de falhar, na verdade, impede com que novas coisas aconteçam. Fora isso, você sempre fica atrelado à sua zona de conforto, né? O que é falhar? Vamos pegar o conceito do falhar. O que é o falhar? É aquilo que você desconhece, o mundo desconhecido. Mas tudo é desconhecido. Quando a gente pega a matemática, por exemplo, a gente vai lá no século XVIII, fala de Leibniz. Leibniz vai falar que, na verdade, o que existe não é o 1, o que existe é o 0. O que é zero para você? O zero para mim é nada. Mas quem te falou isso? Alguma professora, algum professor na escola. Mas quem falou que o zero é nada? Né? O zero é o tudo. O zero é o desconhecido. Por isso que tem um positivo e negativo. Né? Então, o zero, na verdade, ele ressalta dentro da matemática, aqui no aspecto desse podcast ou do vídeo, mas o zero ressalta dentro de nós, como humanidade, o que nós não conhecemos. O que nós não conhecemos é a maior parte da totalidade. Quando a gente vai no cosmos, quando a gente fala de física quântica, qual que é a maior parte do átomo? É o desconhecido, é o nada. Tanto que você pega subpartículas atômicas, você pega qualquer experimento quântico, você vai ver que, na verdade, a maior parte do átomo é vazia. Então é zero. Então se o vazio é o que mais existe, o desconhecido é o mais existe. Quando você abraça esse mundo das infinitas possibilidades, você dá chance para esse zero, esse desconhecido acontecer na sua vida. E o que falta dentro de você? É o medo de fazer. Faz. Entendeu? Diego, mas e se eu falhar? Se falhar, faz de novo. Entendeu? Porque eu já tentei de tudo. Tento nada.
Entendeu? Nunca, você não é tão super-herói, ou nós somos super-heróis que vamos conseguir fazer tudo o que nós imaginamos. Não, lógico que não. Essa condição, essa frase que você coloca, às vezes, eu tentei de tudo, é só uma zona de conforto, uma insegurança que você tem de fazer, que você sabe no fundo do seu coração, quando você fizer, você vai ser muito mais feliz. Eu sei do que você está falando, eu sei do que você está precisando, até mesmo tem um livro nosso aqui no primeiro link da descrição, que é o livro da Alquimia da Mente, para te ajudar nesse aspecto. Mas o que acontece na maior parte das vezes é o quê? Quanto você tem esse medo e não extrapola, não abraça esse mundo desconhecido, nada vai pra frente. Por isso que o que é importante, né, pra gente finalizar aqui, o ponto principal, faça, mas ao mesmo tempo abrace esse mundo das infinitas possibilidades. Porque se você lutar contra isso, você vai sofrer, logicamente, você sabe esse caminho, porque é o caminho que pode estar acontecendo ou já aconteceu com você. Talvez você já tenha experiência em relação a isso, mas você tem que avançar, tá bom? Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço pra você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.